Fala pessoal, iniciando aqui uma novidade, Camargos Cast. É isso aí, Camargos Cast, novidade no ar, venha conferir. Estou aqui com o meu primo Michel Camargo. E... Fala, Michel. Finalmente, né? Saiu. Nasceu. Esse é um projeto que a gente tem, assim, há anos, né? Sim. E finalmente é uma alegria, é muito bom estar aqui. Espero que... Isso aqui é para vocês, a gente quer compartilhar ideias, insights. E finalmente chegou, muito feliz de estar aqui. Chegou o grande dia. Né? Exatamente. A gente planejou. Sabe o que eu acho muito interessante? Que antes dessa explosão de podcasts que ocorreu, né, após a pandemia, a gente fez um teste, né? Eu achei. Achou? Foi meu sogro, meu sogro é radialista. Sim. E aí ele me passou um app que pra fazer alguma coisa de rádio e tal, e a gente fez uma gravação lá. Isso mesmo. Faz o quê? Uns 5 anos. Foi muito tempo atrás. É. A gente até subiu no Spotify e eu pensei, caramba, se a gente tivesse dado continuidade naquela época... Pra quem não sabe, a gente costuma ter, as nossas conversas, a gente gosta muito, é um papo meio cabeça, assim, a gente tanto dá risada, conta a história da nossa infância, coisa assim, e às vezes a gente começa a falar de coisa da nossa vida, né? E aí de dificuldades, de conquistas e tudo mais. E aí o Du resolveu gravar, porque ele falou, cara, isso aqui tem conteúdo bom nessas conversas aqui, né? Exatamente. E aí ele gravou, e depois a gente foi ouvir e falou, caramba! Aí o Du falou, cara, a gente tinha que compartilhar isso com o mundo, né? Tinha que dividir, porque tanto essas angústias, esses medos, ou essas conquistas tal, podem ajudar muita gente. Exatamente. E aí, recentemente, novamente, numa dessas conversas, vamos colocar isso em prática. E o bacana é que a gente senta para conversar, nós somos uma família grande, teoricamente. Ficamos talvez muito conhecidos por conta do número elevado de primos que nós éramos na época em que fazíamos, né, participávamos das atividades religiosas na PL e tudo. E aí, naturalmente, sempre estávamos presentes em vários grandes momentos, assim, dentro do que a gente realizava na PL, né? Nos missa-saguês que a gente realizava na PL. E depois também acabou que, né, cada um dos primos foi ganhando destaque em sua área, tudo, né? E um dos pontos que a gente chegou que eu achei interessante poxa, a gente passou por tantas coisas, passou por tantas dificuldades, a gente venceu tantas barreiras de onde nós saímos até onde nós chegamos hoje e onde a gente almeja chegar ainda. E compartilhar, né, nossas histórias, frustrações, né, momentos engraçados, momentos de muitas dificuldades, superações, conquistas e trazer também pessoas para a gente poder aprender, que é o objetivo desse Camargos Cast. Gostei da logo, hein, Michel? Ah, legal, né? É, muito bom. Nosso amigo Ben é muito criativo. Tem um braço direito aqui que ajuda muito nessa parte de criatividade. Chegar aqui hoje, acho que é na hora certa mesmo, né? Porque acho que a gente também estava num momento, assim, de muitos grandes desafios. Não que a gente não tenha desafio mais, né? A gente tá aí construindo muita coisa, né? Tem os nossos desafios, nossos objetivos. Mas também acho que agora tô aqui em São Paulo, né? Também mudando e tal. Verdade. E acho que agora realmente as coisas estão se encaixando pra gente conseguir lançar esse canal e trazer as pessoas, né? Acho que a gente tem que trazer aqui meus irmãos, seus irmãos, Sim. outros convidados. A gente tá preparando uma lista legal de convidados com histórias boas pra vir Sim. aqui, pra compartilhar. A gente trocar ideia, né? Que a ideia é trocar ideia e que essas conversas possam inspirar e também entreter, divertir as pessoas. Acho Exatamente.
Que é o legal. E história não vai faltar, né, Michel? Porque, olha, eu fico pensando, às vezes, quando eu vou, encontro com minha irmã lá em Campo Grande. Aham. Minha nossa, eu vou, eu já penso, preparando a barriga, porque eu vou morrer de dar risada com ela, porque ela é muito engraçada. Engraçado você falar da Flávia agora, porque ontem à noite eu estava lá em casa É. e aí o meu irmão Wesley tá lá e a gente tava falando da Flávia, né? Falei assim, caramba, quase que a Flávia veio esse ano pra São Paulo por conta Sim. naquela escala que nossa tia ficou doente, a gente fez uma escala pra dormir com a Ellen lá no hospital, né? Sim. E aí a gente teve a ideia, nossa, se a Flávia viesse e tal, mas a gente tava tão mais empolgado com a bagunça que ia ser, né? Não tá muito preocupado com a escala de hospital, não. Tava mais assim, nossa, tipo, que engraçado. É, ia ser Porque muito é sempre engraçado. legal reunir, a gente tem muita história, só dá risada. E a Flávia, É. meu Deus, com ela o riso é garantido, né? É garantido, não tem como. É impressionante, né? Mas é interessante, sabe o que eu acho bacana? Aí trazendo só um ponto assim. Eu acho que na família, cada um tem um senso de humor diferente, né? Tem um mais ácido, outro muito cômico, outro desligado. O desligado que se torna muito engraçado. Aham. Então, assim, cada um tem um senso de humor interessante que traz uma história diferente, né? É verdade. É muito bacana. E, por exemplo, um dos pontos que eu acho bacana também é da nossa história, e aí queria que você abordasse um pouquinho sobre isso. A gente tem uma referência muito grande de tudo na nossa família, né? E aí, fala um pouquinho dessa referência pra gente começar a compartilhar um pouco da nossa história e com as pessoas e até depois explicar o porquê que o intuito, né, final de compartilhar as nossas histórias aqui. Que é a nossa principal referência da família. É a nossa avó. É, nossa avó. E aí? É a nossa avó. Eu costumo dizer que a avó direcionou não só a minha vida, mas ela acabou direcionando a vida de todos nós, né? De Exato. todo mundo. E eu acho que principalmente você e eu, num determinado momento, também inconscientemente seguimos nesse caminho que ela estava trilhando, assim, e a gente acabou arrastando os nossos irmãos mais novos também. E criou ali uma comunidade, né? Um grupo assim que acho que acabou influenciando muita gente ali, porque a gente, como membro ali da PL, né? Que é a nossa, onde a gente começou a nossa prática de fé religiosa, né? Prática espiritual, e tal. E engraçado, ontem também tava falando sobre isso. Que a gente, quando você é muito jovem, a gente começou muito jovem. A avó começou a frequentar a PL em 83, que é no ano que a Sim. gente Nós nascemos. nasceu. E aí, a gente começou a pegar firme mesmo com 14 anos. Por volta de 14 anos, 14, né? 15 anos. Eu acho que foi uma idade chave. Exato. Chave. E eu tava conversando ontem com a Laura, porque a gente tá com essa preocupação com o Lucas. Eu tenho um filho, o Lucas, 12 anos. Eu falei, caramba, eu preciso que o Lucas tenha essa alegria que eu tive de encontrar a sua tribo, a sua turma, assim. Sim, E a gente se conectou ali com jovens do Brasil inteiro, né? Com gente do exato. Brasil inteiro Do mundo. e depois do mundo, né? Sim, E a gente acabou mobilizando, porque a gente estava em todo lugar. exato. Então tinha os grupos assim, vai ter atividade lá em Mogi das Cruzes, nós íamos para lá. Vai ter em Guarulhos, nós íamos. Vai ter no Jabaquara, vai ter na qualquer lugar de São Paulo. Rodava A São gente Paulo. estava lá, então a gente rodou muito esse São Paulo, assim, com essa coisa de movimentar as atividades das igrejas que a gente participava e que a gente era convidado. E a gente levava muita gente junto, né? Exato. Então o pessoal queria que tivesse gente, chamava os camadas. Eu do Gil Michel que vai ter gente, a gente arrastava muita gente junto. E isso é graças à dedicação assim da avó mesmo, Exato. que começou assim, ela sempre convidava, vamos lá, numa atividade tal, tal, e a gente, sem muito entender ainda, né? Pelo menos eu assim, não, eu tava ali mais naquele comecinho, assim, eu tinha 14 anos, pela galera, pelas amizades e tal. Sim, sim, sim. Depois é que veio a consciência de, nossa, como é importante você, né? A PL sempre falou muito de objetivos, né? De Sim. você correr atrás, de qual que é a sua postura espiritual para você alcançar determinadas coisas. Sempre ter
uma postura espiritual relativa a cada coisa, né? Exato. E aí a PL ajudou muito isso e forjou, né, o nosso caráter, assim, forjou a pessoa que nós somos hoje. E acho que a avó foi fundamental nisso, né? Sim. Foi a peça que conduziu, que girou tudo. Sim. E aqui estamos hoje. Exatamente. E muito interessante, né? Porque a nossa avó, Dulcineia, e ela ingressou na PL com uma dor, né? Uma necessidade de uma doença muito, na época, muito difícil de tratar, que era a hemofilia do nosso tio, né? E através dessa dor ela encontrou talvez conforto na prática dos ensinamentos que ali era transmitido, na prática de fé religiosa, né? E ela teve uma procura, né? Exato. Ela andou por várias religiões, ela passou por toda a tipo de religião. E eu acho que aí não é nenhuma crítica ou não é nada. Sim, ela se sentiu identificou. melhor. Ela poderia ter sentido melhor em qualquer outro lugar, mas ela se sentiu melhor no lugar de uma origem budista, shintoísta, né? Sim. Que é a PL, né? Sim. Então aí, e realmente, né? Daí, óbvio, passou por várias situações, né? Com relação ao meu tio e outras mais depois, né? Dentro da família, uma sequência de perdas familiares, mas a base espiritual e de fé que ela teve realmente fez com que ela suportasse tudo isso e se tornasse realmente essa fortaleza, essa pessoa de maior referência para todos nós. E que nessa fase fundamental, como você diz, da adolescência, e você falando agora, tava lembrando, né, o filme novo, o Divertidamente, Sim. E que trata exatamente dessa etapa, da mudança será que eu posso falar? Mas da mudança, vou dar o spoiler. Mas da mudança, né? Da infância para pré-adolescência, né? Então, essa transformação que é na mente de um adolescente. E acho que quando você está dentro de um ambiente onde esse ambiente te direciona para o melhor da vida, né, para um bom caminho da vida, e também a sua base, né, a sua família te dá suporte para que você se mantenha nesse direcionamento, faz muita diferença. Então, nós somos extremamente gratos à nossa avó por ter colocado, imbuído em nós esses ensinamentos, essa prática religiosa, a qual a gente é extremamente grato. E sem dúvida nenhuma, o que eu acho mais incrível, Michel, né? De forma natural, todo o processo que a gente passou foi forjando o que hoje talvez seja o nosso maior diferencial na vida profissional. Concorda? Concordo. E eu acho que você falou uma coisa né, do que a avó trouxe pra gente, mas acho que o principal, além de toda a questão, né, da parte religiosa e tal, mas acho que o fator aí macro é o ambiente. Cara, depois que eu tinha uma vida, né? Eu tava seguindo uma vida assim, muito assim, Sim. redondinha ali, dentro do que a sociedade imagina que é bom, de sucesso profissional, tal, ou de vida, né? Você trabalha, vai promovido, depois casa, tem filho, tava tudo bem redondinho assim. E eu vivia ali sempre nesse ambiente, né? Muito já definido, né? Porque é o ambiente que meus amigos de juventude estavam me acompanhando na vida adulta e tal. Até que eu resolvi, por questões de ambientes, por questões de objetivos, né? Desenvolver, buscar novos objetivos, troquei ambiente. Rapaz, é uma confusão. Porque o ambiente, quando você tá num ambiente e às vezes não tem pessoas assim que estão ali na mesma pegada de desenvolver, de crescer, e é muito diferente, porque e aí você tem que ter uma firmeza muito grande, né? E eu acho que eu não tive, assim. Então, às vezes eu entrei e falei, agora é isso, e aí eu já não tava mais nem aí pra nada, aí as coisas começam a ficar mais difíceis e tal.
Hoje eu olho e você fala, nossa, eu não sabia. Porque eu cresci naquilo. Cresci naquele ambiente. Sim. E aí, na vida adulta, quando eu resolvi fazer outras coisas, né? Buscar outros objetivos, eu tive que me mudar de cidade, de local, troquei o ambiente, cara, foi bem diferente, porque aquele ambiente que era propício para crescimento eu já não tinha mais. E Sim. aí você fica perdido. Mas eu não tinha essa consciência antes. Hoje eu olho para trás, eu falo aquela coisa que a gente sempre leu em livros ou que as pessoas falam por aí hoje, né? Ah, o ambiente, as pessoas que você anda, forjam quem você, né? Tem até um ditado, né? Diga-me, Com quem tu tu andas que andas. direi quem é, tal. Sim. Isso faz muito sentido. Sim. Não de uma forma tão radical, mas faz sentido, porque Sim. quando você tá num ambiente, que acho que foi esse um dos grandes presentes que nós tivemos, é ter esse ambiente seguro e de pessoas que estão buscando algo. Exato. Acho que isso foi o grande legado Exato. do ambiente. E uma coisa que eu acho interessante, que depois nós crescemos, tudo, né? E eu tive uma busca por conhecimento do lado espiritual, me tornei missionário, mas também uma busca muito grande por entender o comportamento humano. E aí, quando você estuda tanto o aspecto, digamos assim, espiritual, quanto o lado científico das coisas, a gente se depara exatamente com isso. Por isso que eu falei, de uma forma muito natural, o que a gente foi vivendo foi forjando a nossa história e nos colocando em situações como essa. Por exemplo, né, que hoje muitas pessoas abordam, falam o ambiente, você é a média das 5 pessoas com quem você anda. Isso, eu já tinha falado isso, né? Exato, né? E nós, né, inconscientemente, só queríamos viver, estar ali, aprender. Eu acho que uma coisa muito forte que eu identifico hoje nós sempre fomos muito curiosos de querer, eu quero saber, eu quero aprender, como que faz? Porque, por exemplo, como que nós fomos parar? Até hoje eu não sei. Se você souber, me fala. Como que nós dois fomos parar como protagonistas de uma peça teatral no Lencei de Abertura da Sorte, em um mês inteiro? Como? Eu Cara, não eu não lembro. sei. E hoje eu olho pra trás assim, eu falo, as pessoas não sabem, né? Mas a gente eram apresentações teatrais que tinham assim 1.000 pessoas por apresentação. Por apresentação. E a Na gente época o tinha Leicester era muito cheio, né? era uma audiência grande ali, ao vivo, Sim. todo mundo ali. E era um negócio monstruoso. Então, tipo, e eu acho que isso foi muito. Eu não sei como que a gente foi parar lá. Eu acho que a Evelyn. Porque assim, eu queria muito trabalhar com o teatro. Isso eu lembro. E aí eu lembro que eu tava fazendo um curso profissionalizante, que era o Isso, Camp, lá na Lapa. isso. E aquele curso te prepara para você ser arquivista, ou ser office boy, para trabalhar em Sim, escritório. sim. E ali tinha uma aula de teatro com Alexandre, professor, era um ator muito legal, Alexandre, eu não vou lembrar o sobrenome dele, mas professor Alexandre, era um ator top, assim, que dava aula pra gente e tal, e eu conversava muito com a Evelyn. E aí criou o grupo lá ia ter o teatro, né? E aí ela indicou, falou, o Michel tem interesse. E aí eu acho que eu comentei e aí ela falou, você precisa de mais gente. Aí a gente tava sempre junto, eu falei, bota o Sim. Eduardo. E você era muito tímido naquela época. Nossa, não sei como eu fui parar lá. Eu falei, o Eduardo é muito tímido, mas bota o Eduardo também, a gente tava junto em Sim. todas. E aí foi aí, acho que foi por aí. Ou foi a Daniela Eu não lembro. Pode que ter sido. falou, e foi a Evelyn, Daniela, elas ali e acabaram falando lá com a Messone, e a gente entrou e foi um. E eu acho que. E aí você era o Zé Bom e eu era o Zé Mal, né? É. E eu falava que era verdade, porque o Eduardo sempre teve essa coisa mais humana, né? A gente tinha aquele. Sabe, todo mundo tem um amigo chato. Então a gente tinha um amigo chato em comum, e ele era o único do grupo que tinha paciência de ouvir toda a história do início ao fim, ainda dar uma palavra ali, dar um aconselhamento e tal. E quando esse cara vinha falar alguma coisa, eu já
Já ia embora. Eu não tinha a menor paciência. O Eduardo não. Eu tava falando, não, cara, você tem que ser missionário. Se alguém de nós aqui tem que ser missionário, é você. Porque não dava. E aí, Ai, e na caramba. peça, esse era o Zé Bom, O Zé que representava a a positividade, né? positividade, E né? eu era o Zé negativo, né? O E egocêntrico, negativo e tal. E foi um sucesso, foi muito foi legal. muito engraçado. Todo dia eu acordava e pensava a pensava? mesma coisa. Pensava, mais, Mais um um dia. dia. Um fazia mais um E dia eu pra fazia cima. mais um dia. Pra... E a galera que ficava no auditório e Sim, tal, sim. os voluntários todos sabiam de cor as nossas falas, Nossas né? falas, é Nossa, interessante. acontecia cada coisa no teatro. Aí descia um telão imenso e a gente tinha que falar com o telão. E o telão era uma gravação. Uhum. Teve um dia que eu esqueci A. E aí eu falei A, o negócio falou. Era pra falar A também, falou Z, e aí eu não. Nossa, aí a sorte que a audiência era uma audiência muito bacana, né? Bateu palma. Bateu. Foi um caos. Falei, nossa, errei tudo e tal. Ou então quando a gente improvisava. É, tinha que improvisar. Nossa É senhora, a gente inventava coisa interessante. do Não. nada. Esse período, e a gente teve uma grande graça, né? Porque foram 2 anos consecutivos que a gente participou dessas teatrais, né? E que a gente teve a grande graça de ser treinado por um profissional de grandes TVs, né? Márcio Araújo. Márcio Araújo, É. né? Onde é que será que ele anda, hein? Pois é, por onde tu anda, Márcio Araújo. É. E ele fazia bastante coisa na TV Cultura, em outros canais, né? E ele realmente é um profissional muito sério, exigente, que Não, ele fazia... perdia a paciência com a gente, coitado dele, porque a melhor parte disso eram os ensaios, né? Sim, sim, E sim. aí. E a gente era jovem lá, e era um Uhum. monte de adolescente e tal. E ele muito sério e tal, e a gente tinha que decorar páginas imensas de texto. Não era uma Sim, brincadeira. sim. Era sério o negócio, tinha um direcionamento, tinha ele que era um profissional, e Sim. ele surtava com a gente. Você que a tava. gente, É interessante. gente. E eu lembro, nossa, realmente A gente tinha que estar com o texto decorado, não podia decorado. chegar lá. E era uma apostila, né? Não, era uma apostila. E Grande. E às vezes tinha texto de página. Poxa, como é que eu vou decorar isso, meu Deus do céu? Impressionante, né? Como que decorou? Eu lembro que uma vez com o Argens, a gente tinha uma cena junto, ele era o Dr. Gaspar, ele era um chefe lá, frustrado, não sei o quê. E aí deu bobeira. A gente tinha um texto enorme pra falar. O nosso texto era grande, a gente não podia. Mas sabe aquele. Bate aquele olhar? A gente teve aquele olharzinho assim, ele travou, senti ele respirando também, assim, falei, caraca, ferrou. A gente só falava assim, pois é, ele é, pois é, pois é. A gente ria. E o Argens chorava assim. Ai, caramba. E a gente não conseguia sair daquilo. Nossa, foi uma confusão, mas a gente Olha, se foi. divertia muito. O Márcio ficava doido com a gente, né? Ficava. Ele queria seriedade, era uma peça, tal. E a gente levava a sério mesmo, fazia tudo direitinho, mas tinha dias que Não tem jeito, né? não dava. Mas olha, então até ator a gente foi, né? Foi treinado pra ser ator. Você sabe que depois disso eu fiz figuração no Carandiru. É mesmo? Eu fui figurante no Carandiru. É mesmo. Eu tava lá em janeiro, me ligaram, daí eu me organizei, fui lá no estúdio Vera Cruz, São Bernardo. Sim, Encontrei lá vários atores, Caio Blá, Wagner Moura não era conhecido na época. É mesmo. Ele tava lá parado assim, fazendo aquelas maquiagens, ele foi esfaqueado, né, na Sim. cena lá da rebelião e tal. Sim, sim. Conheci todos esses caras, tava lá. Olha Eu só. consegui, né? Uma coisa que deu certo foi trabalhar um pouquinho, tanto que fui figurante, depois eu trabalhei em produção teatral de verdade também, graças ao Paulo, né? Paulo Plagos. Paulo a gente Plagos trabalhei com também. ele lá na... Grande amigo, né? Paulo Plagos. Tu falou agora no Paulo Plagos, né? Uma coisa que eu queria perguntar. Nessa construção, né, da nossa história, tudo que a gente viveu, um dos pontos que eu penso é a gente tentar trazer pessoas que foram importantes na nossa trajetória. Uhum. Trazer essas pessoas aqui, para poder agradecer e outro para poder ouvir também a história dessas pessoas, né? Ah, eu acho. Eu acho. Mas eu queria que você falasse, assim, lembrasse algumas pessoas, assim, do começo. Não vai lembrar todas agora, né? Mas quem que você
que você resgata, assim, que foi importante na sua jornada? Eu lembro que você falou aí agora, eu fiz camp. E aí a gente começou essa jornada de trabalho muito cedo também, né? Quantos anos você começou a Foi. trabalhar? Eu comecei a trabalhar lá com o Celso, tinha 16 para 17 anos. Porque eu fiz o camp já te formava para você entrar numa empresa, né? Já te conseguia ali te direcionar para entrevistas. Eu tinha pavor de ser office boy, nada contra, mas eu não queria ser office boy. Falei, caramba, eu queria fazer alguma coisa maior, tal, que eu posso fazer, tal, tal, tal. E aí, eu conheci o Celso, né? Lembro. Celso Kressler. Kressler, Putz, saudoso. pois é, foi uma pessoa chave que me deu a oportunidade de trabalhar ali com ele, né, no custo ali mesmo, assim, ensinando a montar computador, fazer montagem, manutenção, e aí foi onde começou minha trajetória com TI, que depois eu parei para Sim. trabalhar com teatro, Ah, foi né? Aí eu mesmo. fui trabalhar com o Paulo, com o Com o teatro, Paulo. e aí o Paulo também ali me pegou pela mão, me ensinando como é que eram os bastidores do teatro, e era teatro profissional. Sim. Era uma aplicação para Lei Rouanet lá para milhão, sabe? Sim, Era sim. peça com Luana Piovani, Débora Seco, tava agenda, tinha lá Regina Duarte, Antônio Fagundes, tinha agenda de todo mundo, porque naquela época não era época do celular, era Sim, agenda mesmo. sim, sim, sim. Então, Celso, Paulo, outra pessoa queridíssima, Regina. Lembra a Regina lá da Central? Regina era a nossa Regina. principal, porque ela dava aula de inglês pra gente. Foi, é Que também era uma coisa que mesmo. eu, desde pequenininho, eu queria aprender, que falava pra minha mãe. Minha mãe me lembrou, eu não lembrava. Minha mãe falava que eu ia ser poliglota. E aí Ah, eu sempre tinha o desejo de fazer inglês, mas naquela época era caríssimo, né? sim, Não sim. tinha a menor condição. A própria avó, nesse momento do camp também, a gente era bem assim, tava num momento bem difícil, assim. E aí, por exemplo, precisava de sapato e calça, não tinha sapato e calça pra estudar, sair lá pro camp. Hum, A avó foi lá, tirou o sapato e a calça para eu poder estudar, sim. poder ir pro camp. Celso, a Regina, o Paulo. Depois, também num momento assim, chave, que eu tava trabalhando numa empresa, eu queria muito ir para a área de projetos e tal, e não tava dando certo. Aí teve um gestor chamado Ricardo Paulino, que foi quem me deu a primeira oportunidade, assim. Olha só. E aí ele foi um cara-chave também, Eduardo Pires, que me liberou para ir para a área de projetos, porque eu era funcionário da equipe dele. Eu falei, Ah, tá. Eduardo, preciso que você me libere. Ele falou, cara, vai lá, você vai arrebentar, tal. Então, eu liguei pro Eduardo uma vez para agradecer, falar, Olha. cara, obrigado. Fernando Medeiros, que me deu toda a base de metodologia, né, de gerenciamento de projetos, tal. Pessoa também que eu liguei para agradecer. A Flávia depois me Sim. levou lá para a empresa, que reconheceu, pô, esse cara tem potencial, tal. Então, tanta gente que É, né? surgiu nesse caminho, que me deu a mão em momentos assim que, tipo, buscando oportunidade mesmo, né? Buscando uma chance para aprender, para estudar ou para crescer no trabalho. Então, são pessoas que fizeram a diferença. Então, realmente, né? Não tem como a gente evoluir, crescer, desenvolver se a gente não tiver outras pessoas que. Não, eu falo, é gente que conecta a gente. É, É gente. Não tem como você ficar. Teve um momento da vida que eu acabei ficando no meu mundinho. sim. E não desenvolvia. Não Não desenvolve. cresce. Você Não não vai. consegue sair do lugar. Você Exato. fica com aquela rotininha ali, tal, 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 tal. Porque o momento que eu percebi, falei, cara, eu tenho que voltar a conectar com gente. Sim. Se eu ficar aqui nesse meu mundinho quadradinho aqui, eu não vou sair daqui. Eu quero. Meu, essa vida é uma só, né? Exatamente. Então eu sempre tive essa coisa, essa vontade de saber o que, que tem mais, o que, que tem mais, o que, que tem depois disso, o que vem Exato. depois disso. E é só gente que conecta com gente, Que vai que vai conectando. te levando, que vai. E como eu sou muito curioso de gente, conhecer gente, de saber a história delas, saber como que elas chegaram ali, como que as coisas aconteceram na vida delas. Então isso me conecta, né? Porque eu tenho interesse de ouvir Sim, sim. essas histórias, né? Então eu conheci muita gente legal, gente que eu vi do zero. Tem uma pessoa, uma empresa que eu vi, ela era lá supervisora de call center. Hoje ela Sim. é vice-presidente de operações. Uau. Eu vi isso acontecendo diante dos meus olhos. Aham. Então isso é muito legal de ver essas histórias, assim, sabe? Conheci depois uma pessoa que
saiu da América, né, América do Sul, América Latina, e foi estudar na China por 20 anos, tal. Sim, Pô, a gente ouve tanta coisa da China, tal, então eu tive a experiência, a oportunidade de conversar com esse cara e saber como que é viver lá, e você casou lá e agora tá aqui no Brasil e sim, tal. Eu adoro essas histórias e aprender com elas. sim, Então é sim, sim. muita gente legal pra gente conversar e compartilhar histórias. Cara, e você falando isso, me veio à mente aqui. Eu acho que talvez o grande diferencial de evolução e de crescimento de cada etapa que a gente teve na nossa vida foi o fato da gente se conectar com pessoas, né? O quanto realmente, seja lá o que for, o momento que for, assim, o quanto o fato da gente ter essa coisa de estar sempre junto com pessoas, conectando com pessoas, criando momentos, experiências para estar com pessoas. Eu tava recordando agora, puxa, realmente, né? Vira e mexe tinha churrasco lá na casa da minha mãe. E aí vinha gente de tudo quanto é lugar e a gente criava experiências ali com o que tinha, né? Ou seja, não, nunca foi um problema não ter a melhor condição, né? Nunca. Nunca Nossa, foi um problema. verdade. Eu lembro quando a gente morava num apartamento tão pequenininho que só cabiam 3 cadeiras, 4 cadeiras. Mas a gente dava um jeito de encaixar banquinhos pra fazer caber 6, caber 10. Sim, Tinha sim, que dar espaço pra todo mundo. E sempre teve sim, essa coisa de reunir, sabe? exatamente. Isso é uma coisa que faz total diferença, assim, para mim é o que me preenche, assim, sabe? Sim. De ter gente vindo, né? Acho que é uma das coisas que eu sentia falta de não estar em São Paulo, Ah, tá. de ter sempre Sim. gente assim, ouvir alguma coisa que a pessoa tá fazendo. E sempre o pessoal aqui, acho que isso é uma característica também muito do São Paulo, assim, né? Não menosprezando os outros estados, mas é onde eu vivi mais tempo da minha vida. Uhum. E aí eu vejo que a conversa é sempre de. O que você tá fazendo? Ah, eu fiz isso, tô vendendo isso, fiz tal curso. Ou então, minha mãe veio de tal lugar e me contou aí que aconteceu isso, tal. Sempre tem uma história, tem alguma coisa. E eu percebi que eu adoro histórias. É. Eu adoro ouvir histórias, adoro saber o que aconteceu e como é que era, o que fez, como é que ficou. Adoro. Sim, Tanto é sim. que quando eu vou ir na igreja e tal, a parte que eu mais gosto é a parte As das vivências, vivências. ou testemunhos, ou conforme, sei lá, como é que as pessoas chamam, que é quando a Sim. pessoa compartilha o que viveu, né? Ah, tava assim, aí fiz tal coisa e o resultado aconteceu. Eu adoro essas histórias, porque eu aprendo É. muito, né? Uma característica que eu acho bem interessante disso é que a curiosidade, tipo assim, e você pode ser quem for, pode ser o presidente do Brasil. Se ele tiver da sua frente, pode ser o presidente dos Estados Unidos, mas se você tiver a chance de estar na frente dele, você, com a maior naturalidade, vai lá e pergunta a história dele. Isso Eu eu. não tenho problema com gente. Era uma coisa que minha mãe e meu pai sempre me ensinou. Era assim. A gente morava na quebrada, né? Sim, E aí tem lá os noinha, tem lá os ladrãozinhos, tal, tal, sim, tal. Só que eu aprendi até a conviver com esses caras. Tipo, eu passo por eles, eu dou bom dia, boa tarde, boa noite, pergunto como é que tá, beleza, não sei o quê, e sigo o meu caminho. sim, Não preciso ficar ali o tempo sim, todo, né? Sentado, conversando, tal, tal, tal. sim, Mas eu sei lidar com essas pessoas. Eu não tenho problema de sim, lidar com sim, pessoas. sim. Então, e isso também foi uma coisa que me forjou, porque quando você chega em empresa ou em qualquer lugar que tem pessoas, tem essa coisa assim, esse é superior. Pra mim não tem, eu pergunto, eu falo, eu não tenho o menor problema, eu trato igual. Igual mesmo, não tem. E, Eu tenho a curiosidade. Eu lembro que eu conversava com a copeira, adorava conversar. Ela tinha tanta história pra contar. A sim. dona Rosinha. Dona Rosinha, ela sabe quem é. Eu gostava de conversar com ela. Ela sempre tinha uma história legal, sempre falava das coisas dela tal. E também adorava encontrar nos corredores lá o presidente, o diretor, e também fazer perguntas, né? E Sim, um deles, quando souberam que eu tava querendo ter filho, ele falou: Olha, você vai ter filho, né? Não sei o quê. Eu falei, cara, sei que não é muito barato, mas põe na natação, é muito importante. olha, Primeira coisa, seu filho aprender a nadar, porque quando vocês saírem, forem à praia, visitar a casa de algum amiguinho, for qualquer chácara, qualquer lugar que tiver piscina, você vai ficar tranquilo. E ele vai até poder ajudar outras outras pessoas. pessoas, tal, tal, tal. Nossa.
me deu essa dica de graça. E pra mim eu pego. Sim. Eu pego. Uma reunião, uma vez, o presidente da empresa, que era o presidente global, ele perguntou pra todo mundo assim: alguém sabe o que é sincronicidade? Ninguém respondeu, não falou nada, eu anotei. Ah, Eu pesquisei depois. aham. E aí eu vi que era uma parada meio até que espiritual. Então eu falei, será que ele falou isso ali pra toda aqueles gerentes? Será que era disso mesmo? Vou perguntar pra ele. E eu mandei um e-mail pra ele. E a galera falou, você mandou um e-mail pra aquele, né? Sim. Chefe do chefe do chefe do chefe. Eu falei, mandei, eu queria ter a certeza do que, se era aquilo mesmo que ele tava falando, porque eu achei tão curioso. Sim. E ele me respondeu. É isso mesmo, não sei o que, papapá. A gente conversou. Eu Hum, fiquei, que legal. E aí eu fui perguntando para as outras pessoas que estavam na mesma reunião, eu falei, você pesquisou? Não. Você lembra que ele falou isso? Não, ele falou. Tem gente que nem nem percebeu o que ele tinha percebeu. falado. Mas é isso, né? De Uhum. estar atento, estar conectado, porque esse fato de, digamos assim, da gente saber que nos pequenos detalhes podem estar morando as grandes oportunidades que a gente sempre buscou, faz muita diferença. Só que se a gente não tem interesse, se a gente não tem curiosidade, se a gente não busca uma coisa além, essas pequenas coisas realmente a gente nem vai perceber. Porque, digamos assim, talvez, eu quero sair logo dali para ir tomar o lanche que está sendo servido ali no, depois da palestra do Sim, presidente. mas você sabe que até uma coisa que eu entendi assim, até o excesso de conforto te bota nesse lugar. Eu tava Também. falando com o Franklin ontem. Meu irmão, eu morei nos Estados Unidos quase 4 anos, e o Franklin mora lá. Sim. A gente tava falando, ele tá buscando uma transição profissional e tal. E eu falei, caramba, isso vai ser desafiador aí nos Estados Unidos. Porque aqui no Brasil, ou você faz, meu amigo. É. Você tem a conta pra pagar, você vai ter que se virar. Sim. Você vai ter que dar seus pulos. Mas já lá, qualquer coisinha que você faz vai te dar um dinheiro pra Sim, você se sim. manter, no Sim. minimamente, com decência, sabe? Sim. Então aí mora o perigo. É. Porque daí você fala, ai, tá tão gostosinho Trabalhão, né? aqui, tá tão confortável, como é que eu vou? Você acaba deixando, você acaba se desligando, se desconectando, Sim. deixando a banda tocar. Como eu vi muita gente fazendo isso lá. Sim. Muita gente deixa e perde o sabor da vida, porque não entende, fala, se eu fizer isso a conta já tá paga, se eu fizer isso eu já tenho um carro do ano, se eu fizer isso. E aí, quando até as pessoas ficam doentes. Eu vi um monte de gente tomando tarja preta e tal. Porque perde Caramba. o sabor, porque não tem aquela inquietude, não tem a curiosidade, não tem. Não tem. Porque tá muitas vezes muito conectada na coisa do material, sabe? Porque Sim. lá é muito fácil. Porque o material lá tá resolvido, Sim. né? Então, são outras coisas que você acaba buscando. Sim. Então, Sim. a desconexão lá é muito fácil. Então, eu tava falando com ele, a gente tem que ficar ligado, Sim. conectado, atento, porque senão você vai ficar no gostosinho, tá gostosinho aqui, você vai ficando, e quando você vê, você fala, nossa, eu poderia ter feito isso, aquilo, não fiz, porque tava distraído. Tem que estar É. atento, Sa- realmente. Sabe, uma coisa que eu acredito que foi muito presente na nossa história? E depois que eu passei por toda essa etapa de aprendizado, né, espiritual, sobre o comportamento do ser humano, neurociência, tudo assim, eu descobri que, olha só, por causa disso a gente evoluiu, mas se a gente tiver a consciência disso que eu vou falar agora, a gente não precisa passar por dificuldade. Porque olha só, queira ou não, a gente, pela curiosidade ou pela busca, pelo desejo de conquistar algo maior, a gente sempre se colocou no modo desafio. Eu tô tentando resgatar aqui um momento da nossa infância até a juventude, vida adulta, assim, que a gente se acomodou. Ficou 1 ano acomodado, 2 anos acomodado, assim. Eu não consigo resgatar isso, assim, sabe? Tipo, porque eu acho que tá sempre num modo de desafio. Como se não. Aquilo, não, dá pra ir mais, dá pra ir além, dá pra ir além. E acho que esse modo desafio constante que a gente sempre se colocou, você, por exemplo, você tava numa situação, teoricamente, para
eu vou dizer, para 90% da população, você tava numa situação super, hiper, mega estável, confortável e de possibilidade de devagarzinho ir crescendo. Você tava trabalhando numa multinacional, já tinha o seu carro, já tinha o seu imóvel, o seu apartamento, e você do nada vou embora para os Estados Unidos. Fui. Vendeu tudo, Foi. se colocou num modo desafio que todas as pessoas que tinham um cargo já, né, bem posicionado na empresa onde você atuava, né, e se colocou num modo estrategicamente, hoje analisando, não foi estratégico, né, mas hoje analisando, mas se não fosse naquele momento, não seria nunca mais, eu acho. Não, era o último segundo que tava, porque e era tudo desfavorável. Ah, Porque assim, normalmente quando a pessoa vai fazer um negócio desse, ela tá solteira, tá sem filho. sim. Eu tava casado com um filho. Hoje eu olho, há Ah, 10 anos, que isso aconteceu há 10 anos atrás, sim. eu falo, gente do céu! Hoje, na época eu não entendia. As pessoas me olhavam com cara, Cara de de- maluco. Eu falava, cara, você tá doido? É. A minha chefe, quando eu falei pra ela, Hum, ela me deu aumento. Eu falei, eu tô saindo da empresa. Porque eu tava no momento. Eu hum. tava com carro. Tudo dentro do que a sociedade imagina de Sim, sucesso, né? sim. E muito novo E ainda, muito né? novo. Sim. E aí, eu falei pra ela, eu vou sair. Ela riu. Falou, ai, Mi, você é fogo, não sei o quê. Eu falei, não, tá acontecendo isso, eu vou sair. Ela, não, mentira. Aí no mês seguinte, tinha um aumento bom na minha conta. Ela me deu um aumento. Eu chamei ela e falei, não, eu tomei a decisão. Porque assim, quando eu decido, Esquece. esquece. Ah. Quando eu falo sim, assim, não é não, esquece. Sim. Decidi, não tem volta. E aí, todo ali me tentando e tal. Só que também, acho que Deus ajuda, assim, porque como eu tava com o objetivo muito claro, muito definido, assim, é isso que eu vou fazer. Até a professora de inglês, que eu falei que eu fui fazer inglês com uma indicação lá do Yoshi, a professora de inglês, ela era coaching de desenvolvimento pessoal, blá blá blá, do Uau. Robin Williams, do Robin alguma coisa. Anthony Robbins. Anthony Robbins. E aí, Olha, a mira. Miriam Magalhães. Ela Olha. foi e me deu todo um preparo mental também, assim, de tipo. Que eu tinha, né? Sim. Mas assim, ela foi e falou: cara, o que você tá fazendo é extraordinário. Ninguém faz isso. E ela foi e me moldou, assim. E tratou, assim, que eu tava com muito medo no final das contas. Eu tava com medo. Com certeza. Tinha hora que foi quando a coisa tava começando, eu falei, me deu uma ansiedade grande. E eu falei, Nossa. cara, tá acontecendo. E eu tô indo. E eu vendi tudo. Como é que vai ser? Eu joguei a minha. Tipo, tudo que eu já tinha Sua aprendido e tal. Eu falei assim, vamos ver se isso funciona mesmo. E joguei a vaquinha do presépio lá, né? Joguei tudo. Não foi fácil. Não. Deu tudo errado. Sofri que nem assim, quando eu achei que tipo, tinha dado errado. Agora Não era deu nem o errado, não. começo. Cara, foi só ficando pior. Foi só Nossa. ficando pior. Que eu fui pra lá né, com já engatilhado pra trabalhar numa empresa. O visto simplesmente. Eu nunca fiquei um dia ilegal nos Estados Unidos. Sabe por quê? Sim. Porque a imigração travou meu visto. Ah, Ela falou: não, você tem que esperar, a gente tá tratando. Você tem que esperar, a gente tá tratando. Eles nunca me deram resposta. Não sim. davam resposta. Enquanto isso, como é que se vive? É. Nossa. Então foi tudo. E aí, quando eu achei que já tava dando errado o suficiente, eu alaguei uma casa americana. Eu botei uma Nossa. casa debaixo d'água. Sério? Hoje eu dou risada, mas antigamente eu lembrava, eu chorava. E olha que eu não sou de chorar. É, eu fico imaginando. Porque a gente foi fazer uma adaptação lá, tinha que fazer um negocinho pra geladeira fazer gelo automaticamente. Tava achando o máximo isso, né? Imagina, uma geladeira que faz gelo automaticamente. Tinha que colocar um caninho lá, fui lá, achei que tivesse desligado o registro geral da casa, eu não desliguei. E aí era um sobrado. E Nossa. aí não parava de jorrar água e a água subiu. E como tem um sistema de ar-condicionado lá, todas as casas têm, a água começou a entrar pelos dutos e começou a fazer cachoeira pro lado de baixo da casa. Nossa. Cara, foi um pânico. Foi um pânico, eu não conseguia. Eu tava desesperado. Nossa. Até que a gente conseguiu colocar, mas já tinha entrado água por toda a parte da casa. Realmente
quase deu perda total na casa. Uau. Imagina minha situação. Como é que eu ia avisar a dona da casa? Nossa. Cara, foi assim. Um caos. Um caos, assim. E aí, de você ter toda aquela cara e você não ter a menor condição de lidar com aquilo. Tem seguro pra você cobrir. Assim, foi um. Tudo que podia. Quando você achava, não, agora deu errado. Não. Aí vai, acontece mais alguma coisa que te coloca, tipo, lá pra baixo, assim. Tipo, Sim. você vai caindo, caindo, caindo. E aí eu não entendi o porquê. Falei, caraca, o que eu fiz pra. E sabe o que me salvou nisso tudo? O quê? Gente. Olha só. Cara, foi incrível, assim. Todo dava errado, mas sempre tinha uma pessoa pra dar a mão, pra falar, não, é por aqui, é por ali, e eu ia. Porque eu tava assim, já sem forças. Eu tava assim, tipo, Sim. eu já não era mais eu. Já não Sim. era mais eu. Sim. Já não. Já tinha perdido todo qualquer esperança, assim, tal. Eu já tava muito cansado, muito cansado, muito cansado. Quem me via lá não percebia, né? Mas assim, tinha vezes de noite que eu ia lá na sala chorar. Falei, caraca, e agora? E agora? Porque também vem a questão da vergonha. Eu tô com vergonha. Falei, aquelas pessoas todas estavam certas. Sim. Eu não deveria ter feito. Mas alguma coisa dentro de mim falou assim, não, você devia ter feito sim, tá certinho. Mas não faz sentido. Na E eu sou dor, né? craque fazer coisa que não faz sentido. Quando a gente vendeu o apartamento, tinha uma compradora. E aí, tal, eu nunca vi a cara desse comprador. A Laura Sim. que recebeu. E aí, tal, então eu cheguei do trabalho, falei, a pessoa que veio comprar o apartamento veio, gostou, tal, aprovou. E aí eu tava com uma coisinha assim, não vende pra essa pessoa. Eu nem vi a pessoa. Eu falei, vou perguntar pra Laura. Eu falei, Laura, o que você achou dessa pessoa? Ah, não gostei muito dessa pessoa, não, mas deixa, porque tá vendido. Ah, Falei, você também não foi muito com a cara dela, não? Não. Falei, então a gente não vai vender pra essa pessoa. Você tá louco? Ai, você, não sei o que. A Laura pira comigo. Aí eu falo, não vamos vender pra essa pessoa, vou desistir. Liguei e desisti. Meu apartamento tava vendido, eu precisava vender. rápido. Só que eu tenho essa coisa, se eu sinto aquela voz assim, aquela, Hum, não é por aí eu não vou. Eu sim. não faço. Sim. Por mais que, porque eu precisava vender, eu ficava assim, gente, eu não poderia fazer isso, né? Porque eu preciso resolver isso rápido, mas tá falando que não é por aí, eu não vou fazer. Sim. E aí, não vendi, e aí apareceu outra pessoa que pagou melhor, deu tudo muito melhor com essa outra pessoa. Sim. Então, assim, aí tudo fluiu melhor. Sim, sim. E eu acho que uma das coisas que me fez cair muito feio lá nos Estados Unidos foi essa desconexão. Porque eu acho que deu aquele sentimento de tipo, cheguei, Pronto. a vida tá feita, Agora sim. deu certo, tô Ah, aqui, tal. E aí, não era nada disso. E depois? é. Tinha muita coisa pra dar certo ainda. É. E aí, acho que daí foi onde eu tive que me entender e me reconectar e começar a me movimentar em prol de uma coisa, né? Porque Sim. quando você chega lá ficar só com um amigo, tá tudo bem, mas e o que vai manter a vida, né? Então, teve todo depois uma reconstrução até de objetivos, de falar, tá, o que eu quero da vida? Por isso que eu falo Sim. assim, quando você tem objetivo, mas e Sim. aí, o que você quer da vida? É só ir pros Estados Unidos? Tá bom, você tá aqui, e aí? E aí, Vai faz fazer o o quê? que agora? E eu tive, sabe que eu tive a mesma sensação? Bom, você sabe, desde os meus 14 anos eu tinha o objetivo, o desejo de tornar mestre da PL, né? É. Então foi um esforço, uma dedicação, tudo. Eu passei por várias etapas até conseguir chegar na entrevista pro seminário. Uhum. Na entrevista pro seminário, eu acho que eu nunca falei isso aqui abertamente. Será que eu falo? Falo ou não falo? Ah, fala. Pelo amor de Deus, fala, pelo amor de Deus. Na entrevista pro seminário foi uma sabatina, mas teve um mestre lá específico que quis me destruir, assim, sabe? Pra eu não poder entrar. E aí... Que eu imagino quem é. E aí... Mas eu sempre tive convicção do que eu desejava, do que eu queria. E na minha cabeça não é ninguém que vai me tirar, pelo menos, o esforço de buscar
me tornar isso, me tornar mestre, né? E eu lembro que antes de eu ir para a entrevista do seminário, um outro grande mestre, né, que eu admiro muito, ele falou assim: ó, qualquer coisa que acontecer na entrevista lá, se tiver com dificuldade, se tiver algum problema, qualquer coisa, só responde assim: eu quero, o meu desejo é aprender e aprimorar. Aprender e aprimorar. E aí esse mestre sentando a chinela na entrevista, eu... tá bom, sei. Meu desejo é só aprender e aprimorar. Aí ele... tá bom, meu desejo é só aprender e aprimorar, só aprender e aprimorar. Mas olha só que interessante, né? Nesse processo foi, obviamente, muito árduo, consegui entrar, ingressei no seminário, e aí um ano inteiro de seminário, e aí você esforçando. Porque o objetivo era tornar mestre da PL. Quando chegou o dia que falou: olha, você recebeu o Chiquiri como mestre da PL. Foi um dia das mais mistas emoções, de alegria, êxtase, que maravilha, e ao mesmo tempo de, e agora? E aí, sou mestre, o que eu faço agora? Né? Então, foi um mix e olha só, é interessante. Mas aí é que eu comecei, e eu lembro que eu comecei um estudo muito profundo a partir desse momento sobre entender mais a fundo sobre clareza de objetivo. O que é ter um objetivo claro e definido. E eu Porque tive que aprender isso na marra. Então, porque até receber ali a nomeação como mestre da PL, eu achava que sabia e naquele momento eu descobri que eu não sabia nada. Né? Nossa. E dali em diante eu comecei um estudo muito forte, mas muito profundo sobre objetivo, de clareza de objetivo. Hoje, obviamente não sei tudo, mas digamos assim, é algo que eu amo transmitir, amo falar, amo ajudar pessoas a ter clareza nos objetivos, porque eu sei que isso é um super poder do ser humano. Então, assim, um dos pontos, pra gente entrar na nossa reta final aqui, Michel, um dos pontos que eu acho que é um dos grandes diferenciais que a gente conseguiu desenvolver, conquistar e realizar muitas coisas na nossa vida, é que a gente tem a capacidade, a gente aprendeu, acho que ao longo do tempo, a desenvolver a capacidade de imaginar o que a gente quer, né? De criar uma imagem. Cara, mas sabe o que aconteceu? Sim. No dia que eu tava mais na merda, assim, que eu tava... Era um dia que nevava e que a neve caía na minha cara, parecia que tinha alguém tacando neve na minha cara. Eu nunca tinha visto aquilo. Eu falei, o que tá acontecendo? Tá caindo neve, mas tava caindo com força. Porque não cai neve, mas não daquele jeito de ficar pau na sua cara, pau. E eu tive que entrar. Sim. E nessa que eu entrei pra dentro do prédio, cara, eu tive uma visão ali Sim. da coisa mais louca. Tipo, é como se eu tivesse mais do que dobrado a aposta com a vida. Tipo assim, aqui não deu certo, mas eu vou fazer dar. E vai acontecer isso, isso, isso. E aí eu vou pro Brasil e eu vou fazer isso, isso, isso. E eu vou voltar aqui assim, assim, assim. E pra fazer isso, isso, isso. Cara, eu arrepiei na hora assim, eu falei... Não, mas eu não quero voltar, não é isso que eu quero, isso aqui. Mas já tava ali, e eu falei, vixe, parece que desenhou dentro de mim, assim, de um jeito. Pronto. E foi uma visão clara. tão clara, que daí eu falei, beleza. Eu vou tentar o meu máximo aqui. Mas se eu voltar, isso vai acontecer. Uhum. E aí, voltei. O Brasil. Quando chegou aqui no Brasil, o que eu achava que tava ruim ficou pior ainda. Veio a pandemia ainda. Deu um monte de problema, deu tudo que podia acontecer de problema aconteceu, mas voltei pro meu eixo, eu voltei pro meu lugar. Sim. E eu falei, aqui eu tenho as pessoas que vão me ajudar a chegar lá e eu vou retribuir para cada uma delas. E aí foi. E aí começou o meu levante, assim, não terminou, Sim. mas a história tá se desenhando assim e tá dando orgulho. Falei, agora... Tô gostando, mas eu também queria saber, acho que hoje não vai dar tempo, de como foi a sua decisão e como você saiu também do zero, que você saiu da sua vida missionária, foi pra sociedade, e eu tenho certeza que, tipo, uma grande quantidade de gente falou assim, porque você falava muito de prosperidade. Sim.
Você era um mestre, falava de abundância, de prosperidade, de sucesso financeiro. Sim, sim. E você saiu do zero. Do zero. E aí eu senti, falei, caramba, como que vai ser o Eduardo? E eu também na merda, né? Eu tava ali no... que eu lembro que uma das coisas, eu falei assim, Eduardo, você muito jovem, foi, né, missionário, eu falei assim, quando o Eduardo for ter filhos, eu quero muito poder ter dinheiro suficiente pra pagar a maternidade deles, que eu não queria que tivesse no hospital lá, qual que era aquele lá de Nipo. Nipo. Não sei. Eu queria poder, né, financiar. E aí eu tava no maior vucu-vucu. Não dava. Sim, sim, E aí depois você veio com essa. Sim. Vou sair. Eu falei, gente do céu, e agora? Como que esse cara também com filho? Olha a situação. 2 filhos, é. 2 filhos, eu não tava solteiro, 2 filhos, Sim. esposa tal. Como que vai começar do zero? E esse cara que só falava de abundância, de sucesso, de prosperidade, ele vai ter que provar isso na vida agora. Na vida. Eu não conseguia parar pra falar, ele vai ter que provar. É. Gente, e agora? Como é que vai ser? Sim. E aí é que ficou boa a história. Esse foi o primeiro episódio. No segundo episódio, a gente fala um pouquinho sobre isso, né? Sem dúvida nenhuma, eu acredito que é uma curiosidade de muitas pessoas que me acompanhou durante a vida missionária, tudo assim. Mas eu tenho uma plena convicção. Eu tinha essa mesma convicção que você tinha no seu coração, vende tudo e vai, é a mesma que estava dentro do meu, sabe? Então, isso que foi o meu norte, meu combustível. Mas, sem dúvida nenhuma, né? Não foi nada simples. Mas existem os caminhos para que a gente faça as coisas da nossa vida dar certo. E no próximo episódio, a gente começa com essa história, né? E eu trago aqui todas as... etapas até o presente momento, né? Então, hoje nós temos você que passou por toda essa situação e trabalha hoje numa multinacional americana, onde a base fundamental do seu trabalho, onde você está alcançando cargos de, né, grandes cargos, né? Se Deus quiser, próximo aí já é diretoria. Mas olha só, a base fundamental, o grande diferencial foi... Fala uma coisinha só que foi fundamental para que você trabalhasse nessa empresa, para que você chegasse onde você chegou. Um detalhezinho que se você não soubesse, você não estaria aí. Inglês. 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 Olha só que incrível, né? Então, o inglês. E o inglês que você aprendeu aonde? Nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, porque você se desafiou. Porque eu acredito que talvez para uma pessoa tava com 30 anos já? 32. Aos 32 anos, aprender inglês da maneira como você aprendeu, só realmente se colocando nesse modo de desafio, né? Então hoje... o que eu acho incrível é que a sociedade exige isso, né? Mas toda essa roupagem de tudo que a gente falou desde o início, sua história, seu crescimento, a sua base espiritual, seu aprendizado, como você foi forjado, tudo isso já existia. Você já sempre foi uma pessoa de grande potencial. Porém, se não tiver digamos assim, uma vestimenta, que é o inglês, nessa corporação você não seria útil. Não, E isso que você tem que... talvez os maiores diferenciais que você tem não é o inglês, né? O inglês é uma necessidade ali. O maior diferencial que você tem é a sua perspicácia, a sua maneira de enxergar coisas além, a sua maneira de sentir, intuir e tomar providência antes do caos acontecer, né? Então, olha só, essa empresa hoje você pode ser útil a nível... Hoje eu posso, né, compartilhar a nível mundial, com tudo que você aprendeu por conta desse desafio, de você sentir, ir à frente e contra tudo e praticamente todos, e hoje realmente o seu potencial está sendo entregue e ajudando, né? E eu sei que contribuindo e muitas pessoas o tendo como referência
para alcançar, né, os resultados, os níveis dentro de grandes corporações como você está alcançando. E é a mesma coisa que mora dentro de mim e que vem forjando aí um pouquinho da história que a gente vai ouvir na semana que vem. Boa, acabou o tempo? Não sei, acabou o tempo, amigo. Um minutinho. Minuto, pô. Muito bom. Muito obrigado por sua oportunidade aqui. Agora não quero ficar só falando de mim aqui, né? Hoje foi mais um bate-papo pra gente, mas a gente quer trazer aqui os nossos convidados para compartilhar histórias Exato. que inspirem pra gente poder ter referências e ajudar, né? Cada vez mais as pessoas a ver que dá, né? Pra ver que dá. Eu vendia cachorro quente lá em Carapicuíba pro meu pai. Cara. Né? Meus irmãos também e dá. Dá sim. Dá pra... eu tava lembrando um tempo atrás com meus irmãos. Tanta coisa a gente já fez, né? Tu vendia cachorro quente, eu já ajudei pedreiro, já... Corretivo. Eu trabalhei numa fabriquinha de corretivo, saía todo manchado de branquinho. Saía tudo. Então, assim, a gente já fez de tudo um pouco para poder realmente aprender, né? E vale a pena, né? Valeu a pena. E vamos compartilhar e trazer mais gente para compartilhar também. Isso aí. Então, você aguarde aí que você pode ser o próximo convidado. Vamos trazer pessoas aqui bacanas para poder compartilhar conteúdo e a gente aprender. Porque o nosso desejo maior sempre é aprender, buscar, né? Isso aí. Maravilha. Até a próxima semana. Valeu pelo primeiro episódio. Muito Vamos bom. junto. Camargos Cast. Valeu.